Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. No vídeo passado eu falei um pouco sobre esta placa aqui, que é baseada no Arduino Nano e que em alguns casos específicos pode ser utilizada como substituto de um CLP. Eu também falei que é possível programar o próprio Arduino com uma linguagem ladder, que é uma linguagem específica de CLPs, desde que a gente instalasse alguns programas. No vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar esses programas para programar um Arduino com a linguagem ladder. Então, mãos à obra! Então, para poder programar o nosso Arduino com a linguagem ladder, a gente vai ter que instalar dois programas. A gente vai ter que instalar o LD Micro, que é o programa responsável por fazer toda a parte de interface da linguagem ladder. Então é por ele que você vai programar o Arduino propriamente dito com a linguagem ladder. E o LD Micro, depois de feito esse programa em ladder, ele vai converter para um código compatível com a ideia do Arduino. Então a gente gera um código em C++, né? E depois a gente precisa ter instalado também a IDE do Arduino, que é o software oficial do Arduino para você poder fazer a compilação e para você poder fazer o upload também para a placa do nosso Arduino. Então vamos instalar os dois softwares. Primeiro o LD Micro, então vamos baixar aqui o LD Micro. Para fazer o download do LD Micro a gente vai pesquisar por LD Micro GitHub. Até tem um site do LD Micro, mas esse site ele tem algumas versões compiladas mais antigas, então é mais complicado você conseguir fazer a programação, porque essas versões que tem nesse site oficial, que é esse aqui, cq.cx, são versões que não tem essa funcionalidade de já compilar direto o código para o Arduino. Então vamos acessar aqui o LD Micro, ele já vai até a página de lançamentos aqui, né? /releases. E a gente vai baixar aqui a versão 5.4.1.1. Eu vou deixar depois o link direto para a gente fazer o download dessa versão aqui, para você baixar essa versão aqui mesmo, que é a versão que eu já testei, então para garantir que vai correr tudo como está nesse tutorial. Então a gente faz o download dessa versão aqui, o arquivo .zip, né? E terminado o arquivo a gente tem que extrair essa pasta compactada. Então eu vou abrir aqui com o setzip e vou extrair essa pasta compactada. Acessando aqui a gente tem vários arquivos, né, do LD Micro. A gente vai utilizar só o arquivo em português. Então esse arquivo aqui, ldmicro/pt, tracinho pt, que é a versão em português. Se você der um clique duplo ele já vai executar aqui. O LD Micro é um programa que não precisa ser instalado, então você não precisa rodar um instalador, basta você executar e ele já funciona. O que eu vou fazer é copiar essa pasta aqui. Então eu vou renomear ela vou recortar ela e vou colar aqui em meus documentos. Só para ficar num lugar que eu não tenha perigo de eu apagar, por exemplo, acidentalmente. Então vamos colar aqui. Eu vou renomear essa pasta para LD Micro. E eu vou criar um link para o arquivo em português na área de trabalho para ficar mais fácil de acessar. Então eu vou vir aqui em enviar para área de trabalho, criar atalho. Agora quando eu precisar executar o programa ele já está aqui na minha área de trabalho. Então a partir daqui a gente já poderia começar a fazer as programações, né? Essa aqui já é a versão que está em português. Mas eu vou baixar a ideia do Arduino agora para a gente poder, depois de compilado esse programa aqui, executar ele na placa Arduino. Então, para baixar a ideia do Arduino, a gente vai acessar o software do Arduino. Então você pode pesquisar por Arduino IDE ou Arduino Software. Você já vai encontrar a página de download de software do Arduino. Então aqui ele já tem Arduino IDE. O site vai ser esse arduino.cc/en/software. E aqui no meu caso eu vou baixar a versão mais antiga da IDE. Você pode ver aqui que tem uma versão 2.3.2. Mas essa versão ela funciona para Windows 7 e mais novo. No caso eu tenho o Windows 10 e mais novo. No caso eu tenho o Windows 7. Então eu vou baixar a versão 1.8, que é a versão mais antiga, mas que funciona com o Windows 7. Então aqui é a versão 1.8.19, que é a versão mais antiga. E eu vou baixar aqui a versão Windows 7 e mais novo, que é a versão do instalador. Aqui você vai ter que clicar em Just Download para não fazer uma doação. E clicar novamente aqui em Just Download também para não se inscrever na newsletter do Arduino. Então aqui ele já está fazendo o download do arquivo.
Terminado o download, eu vou executar o arquivo. Então ele vai executar aqui o instalador, você pode permitir aqui para que ele execute. E eu vou mostrar como fazer essa instalação, porque tem algumas questões específicas que você tem que tomar cuidado na parte de drivers. Então vou clicar aqui em I agree para aceitar. Next, install. Ele vai começar a fazer a instalação. Ao longo desse processo ele vai mostrar várias vezes que ele quer instalar alguns drivers para o Arduino e você tem que aceitar essa instalação, senão pode ser que você não consiga comunicação com a sua placa Arduino. Então assim que aparecer eu já vou mostrar o que você tem que fazer. Então aqui ele mostrou perguntando se você deseja instalar este software de dispositivo. Você tem que clicar aqui em sempre confiar para facilitar a parte de instalação e clicar em instalar. Ele ainda vai pedir mais uma ou duas vezes para fazer esse mesmo procedimento. Olha aqui. Então, clicar aqui em sempre confiar e instalar. Não dê enter direto porque você pode ver que a opção padrão aqui está em não instalar. Então você tem que clicar aqui com o botão instalar. Apareceu aqui mais uma vez. Fazemos o mesmo procedimento. E mais uma vez pediu para instalar um driver. Vamos instalar. Uma coisa só para comentar que talvez se você já tivesse instalado no passado essa ideia do Arduino, ou dependendo do seu sistema, da sua versão do Windows, pode ser que não apareça dessa forma as mensagens de instalação de driver, ou pode ser que elas nem apareçam. Caso você já tivesse instalado, os drivers já devem estar até instalados no seu sistema. Mesmo que você tenha removido a ideia, os drivers permanecem. Agora que a gente já instalou a ideia do Arduino e já instalamos o LD Micro, ambos já estão até aqui na nossa área de trabalho para um acesso mais fácil, eu vou mostrar como a gente vai fazer o nosso primeiro programa, um programa bem simples, só para acionar uma das saídas. Então eu vou clicar aqui duas vezes para abrir o LD Micro. Ele já abriu aqui um programa ladder, né? Aqui você pode ver que tem uma linha chamada end, quer dizer, o programa acaba aqui. Eu vou vir aqui em configurações, microcontrolador, Atmel AVR, e eu vou selecionar o AVR Atmega 32832 pin, que é para o nosso controlador do Arduino Nano, no caso. E para fazer a parte de MCU Parameters, eu só vou confirmar que a frequência do cristal está como 16.000, né? 16 MHz. Então 16,00, 16 MHz. Tempo de ciclo eu vou manter como está de padrão, 10 milissegundos, dá um OK. E aqui em instruções eu vou adicionar um contato, né, uma bobina. Então, vamos colocar aqui Insert Coil Output Pin, que é um pino de saída, que é uma bobina de saída. Aqui já tem a nossa bobina de saída, ela está ligada direto, então não tem nenhum elemento controlando aqui, quer dizer que quando executar essa programação, essa bobina vai ficar acionada diretamente. E aqui eu vou fazer a atribuição com o nosso pino do Arduino. Então vou dar um clique duplo aqui. Opa! Sim, ele deu um erro aqui. Você tem que primeiro mudar o nome da entrada. Então, aqui está como new, eu vou colocar como saída 1. Saída 1. Saída 1. E aqui ele já está Y, saída 1, porque é o nome desse contato aqui, dessa bobina. Então eu vou clicar aqui com um clique duplo. E aqui eu tenho que escolher os pinos do Arduino que vão estar associados a essa saída. Eu vou escolher o pino A0, que é naquela placa que eu tenho de CLP, o pino responsável pelo relé 1, né, pelo relé da saída 1. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em salvar, para salvar o arquivo, e vou criar uma pasta para poder salvar esse arquivo. Então, eu vou criar uma pasta só das programações. Então, vou aqui em novo pasta, vou criar uma pasta chamada programas, para salvar todos os programas que a gente fizer em ladder. E eu vou colocar aqui o nome como primeiro programa, sem espaço, sem acento, porque é assim que a gente vai ter que usar para fazer a passagem depois para a ideia do Arduino. Então, salvar, já salvamos aqui o nosso primeiro programa. Temos que vir aqui em compilar e vai ter aqui compile sketch for Arduino. Agora a gente vai escolher onde a gente vai salvar esse arquivo, né? A gente vai vir aqui em documentos, vai vir aqui em programas e vai salvar aqui nessa pasta que a gente criou. Então, salvando, ele já fez aqui, ele já colocou compilação bem sucedida. Agora a gente pode até minimizar ou fechar o LD Micro. E agora a gente vai usar a ideia do Arduino para
compilar o programa e passar para o Arduino. Então, vamos achar aqui o nosso arquivo. Então, está em Programas. E tem uma pasta chamada Arduino. É nessa pasta aqui que vai estar o nosso arquivo. Então, primeiro programa. E aqui, primeiro programa. Esse arquivo aqui já está até com o ícone do Arduino. Se o seu Windows estiver configurado para mostrar a extensão, vai mostrar primeiro programa.ino aqui também. Então, dando um clique duplo, ele já vai abrir aqui a IDE do Arduino. Aqui eu tenho que permitir que a IDE do Arduino passe pelo firewall do Windows. Então, vou permitir para redes privadas e redes públicas. Vou permitir o acesso aqui. Isso é uma coisa que você faz só na primeira vez que você executa a IDE. E aqui já está o nosso primeiro programa. Você pode ver que o LD Micro ele já simplifica toda a lógica. Então, ele só cria duas funções, um setup PLC e um loop PLC. Porque aqui todo o código de entradas e saídas foi gerado automaticamente nesses outros arquivos aqui. Então esse ladder.h, esse primeiro programa.cpp e esse primeiro programa.h. Então toda a parte lógica foi feita automaticamente pelo programa do LD Micro. E aqui você só tem um código básico para você poder passar para o Arduino. Agora se você clicar aqui em verificar para fazer a compilação, ele vai dar um pequeno erro. Porque ele vai acusar a falta de uma biblioteca chamada usrlib.h. Isso aqui na verdade é uma biblioteca, acredito eu, que você pode incluir para funções de usuário. Então se você tiver uma função personalizada em C++, você pode incluir essa biblioteca. Aqui como a gente não está utilizando por enquanto, eu vou só apagar essa linha porque ela não vai fazer diferença. Vou salvar o arquivo e vou pôr para compilar de novo. Agora ele vai compilar com sucesso. Então ele está compilando. E ele terminou aqui a compilação. Agora a gente tem que fazer o upload para a nossa placa. Só que antes disso, a gente tem que selecionar o modelo correto da nossa placa Arduino. Aqui no caso, como eu estou usando aquela placa que tem uma estrutura de CLP e é baseada no Arduino Nano, eu tenho que configurar aqui a placa para Arduino Nano. Então vamos mudar aqui para Arduino Nano. E eu tenho que selecionar aqui a porta de comunicação. Aqui por enquanto ele não está reconhecendo a porta porque ainda não conectei o Arduino. Eu vou conectar e ele já vai atualizar essa informação. Tive um pequeno problema com a primeira parte da gravação. Eu não tinha percebido que não estava gravando o cursor do mouse, mas agora eu já corrigi. Bom, então aqui eu já fiz a conexão aqui. O Arduino está na porta com 1. A placa Arduino Nano. E aqui com o processador eu tive que colocar Old Bootloader, né, que é o carregador antigo, porque a versão aqui normal, o carregador mais novo, não estava fazendo o upload correto. Então marquei aqui o Old Bootloader, que deve ser a versão do bootloader que está no meu Arduino Nano ali. E daí agora a gente só tem que vir aqui e carregar um programa para a placa. Eu vou mostrar como que está acontecendo aqui na placa a execução do programa. Bom, então aqui o programa passou para o Arduino e você pode ter percebido que ele ligou o LED da saída, conforme estava aqui no nosso LD Micro. Voltando aqui no programa ladder, o nosso programa era basicamente uma linha que alimentava a saída Y, saída 1. Então ele vai continuar executando esse programa sempre. Então a única função desse programa de demonstração era ligar essa saída mesmo. Só voltando aqui para o Arduino, para confirmar que a programação está funcionando bem, eu vou apertar o botão de reset, ele vai apagar o LED e vai ligar de novo, e vai manter aceso. Bom, então esse aqui é o nosso primeiro programa, mas é claro que a gente vai fazer programas mais complexos ao longo dos próximos vídeos. Então, no próximo vídeo eu pretendo mostrar como mexer com a questão das entradas e saídas digitais dessa plaquinha aqui de Arduino. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo e se você tiver alguma dúvida, você também pode ficar à vontade para deixar o seu comentário. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.